É essa palavra que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Vamos nos colocar de pé. Eu queria que você primeiro abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Nós faremos a leitura do verso 12 até o verso 14. E eu vou pedir agora, eu vou às forras, para o meu irmão Márcio ler para mim. De manhã ele me deu um texto enorme para ler, agora é a vez dele. Valeu. Shalom, shalom. Vamos lá. Todos já acharam? Então vamos lá. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isto no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quando por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Até aqui? Não houve. Amém. Amém. Homens cheios de Deus, mulheres cheias de Deus, como Josué. Aleluia. Até os aços para a bênção do Senhor chegar Amém. no meio do arraial do Senhor. Amém? Amém. Romanos, meu irmão Márcio, por favor. Igreja, Romanos 12, versos 1 e 2, por favor. Romanos 12, versos 1 e 2. Podemos? Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Tem uma versão que fala: e não vos conformeis com este mundo. Tem alguém com ela aí? E não vos conformeis com este mundo. Ah, aqui, ó. E não sede conformados com este mundo. Obrigado. A equipe ali é demais. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Obrigado. Mas, queridos, tendo passado com vocês por essas passagens das Escrituras Sagradas, e seguindo a direção que Deus colocou no meu coração, né? Aquilo que Deus veio falando, veio ministrando a mim, para que eu agora estivesse aqui ministrando a vocês, a fim de que nós todos fôssemos ministrados por Ele. Eu quero hoje, a partir disso, pensar sobre uma coisa, compartilhar sobre uma coisa, refletir com a igreja sobre uma coisa que eu penso tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, com esse dia em especial. Porque hoje o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar contigo, o que Deus quer compartilhar conosco, tem a ver com mudança. Hoje Deus quer falar conosco, Deus quer falar com a sua igreja sobre mudança. E hoje, nesse dia, e não somente nesse dia, mas ao longo desses últimos dias, desses últimos meses, se tem uma coisa que eu tenho certeza tem ecoado, tem reverberado, tem pulsado no coração de todos os brasileiros, é esse desejo, o desejo por uma mudança. Nós, por exemplo, passamos aqui a semana inteira orando, clamando, buscando a Deus,
Aqui estiveram servos e servas de Deus, com seus joelhos dobrados, suas mãos levantadas, com lágrimas sendo derramadas. Nós abdicamos dos nossos compromissos, abdicamos das nossas agendas, abdicamos da nossa hora de descanso, das nossas noites, dos nossos programas televisivos, porque havia e há em nós um desejo muito grande de mudança. Nós queremos uma nação melhor. Quantos querem uma nação melhor aqui? Amém? Nós queremos um país melhor, nós queremos um Brasil melhor, nós queremos uma mudança que resulte nisso. Uma mudança que resulte em melhoria, uma mudança que resulte em coisas melhores para mim, para você, para a nossa casa, para os nossos filhos, para os brasileiros de uma forma em geral. Nós não queremos mais pessoas indo até uma lata de lixo para tirar de lá o que comer. Nós não queremos mais pessoas morrendo num corredor de hospital. Nós não queremos mais um pai cometendo suicídio porque ele ficou desempregado. Nós não queremos mais esse tipo de coisa porque nós entendemos que esse tipo de coisa reflete o caos, gente. Reflete o caos. E Deus falou por meio do seu servo, o profeta Isaías, que ele criou a terra, que ele formou a terra, que ele estabeleceu a terra. E ele fez tudo isso, não para que ela fosse um caos, mas para que a terra fosse habitada. Habitada. Habitada por quem? Por pessoas? Sim. Habitada por quem? Por animais? Sim. Mas habitada somente por isso? Não, a terra é para ser habitada pela paz, a terra é para ser habitada pela alegria, a terra é para ser habitada pela harmonia, a terra é para ser habitada pela tranquilidade, a terra é para ser habitada sim, o Brasil é para ser habitado sim, pela ordem e pelo progresso. Faz parte do plano de Deus, faz parte das ideias de Deus, gente. Mas minhas irmãs e meus irmãos, cá entre nós, eu penso que talvez vocês concordem comigo. Essas coisas têm faltado na terra. Essas coisas têm faltado, inclusive no Brasil. Tem faltado paz. Experimente lá no Rio com esse cabelinho aqui de militar, que eu sou milico, e andar depois das 6, não. Tu roda. Vão passar o cerol em você. Experimenta ir em alguns lugares, passar por alguns lugares. Meu chefe falou assim: ô Magno, você vai me acompanhar numa viagem dia 20. Nós vamos para o Paraná e depois para o Rio de Janeiro. Estou com o meu coração acelerado, gente. Porque milico no Rio tá demais. Tá demais. Por quê? Tem faltado paz. Mas não é somente paz, não. Tem faltado alegria, gente. Tem faltado estabilidade. Experimenta um dia me acompanhar em algumas visitas que eu faço. Você sai de lá quebrado. Você sai de lá arrebentado. Você sai de lá chorando. Porque você vê coisas que te cortam o coração. E não é somente isso que tem faltado, não, gente. Tem faltado outras coisas. Tem faltado honestidade. Tem faltado caráter. Tem faltado empatia. Tem faltado o altruísmo, o desejo de se doar pelo outro, de ir ao outro para socorrer, abençoar, abraçar, ajudar. Essas coisas, infelizmente, têm faltado no nosso país. E por causa disso, houve hoje, já está havendo alguns dias, um clamor por mudança. Cada pessoa hoje, independente do seu candidato, quando apertou aquele número ali e apertou a teclinha verde, confirma, ela estava na verdade, gritando implicitamente no seu interior: essa coisa tem que mudar. Essa coisa tem que mudar. Por mais que as pessoas até estejam satisfeitas com o que está acontecendo, no fundo, a verdade é que todos querem mudança. E por que nós queremos mudança, gente? Porque mudança nem sempre é ameaça. Mudanças às vezes é oportunidade de melhoria. Mudança nem sempre significa destruir. Mudanças por vezes é oportunidade de se construir. Mudança nem sempre é te tirar algo, mas mudança às vezes é te apresentar algo novo que muda a sua história, que muda a sua vida. E é por isso que nós, povo de Deus, povo brasileiro de uma forma em geral, nós estamos dizendo: algo precisa mudar. Mudar para que não mais o mal prevaleça.
Mudar para que não mais o pior aconteça. Nós queremos mudança, porque nós entendemos que mudança é algo bom. Aliás, a própria palavra de Deus nos mostra isso, gente. Nos mostra isso, por exemplo, por meio da vida de Jesus. O maior exemplo disso é Jesus. Na última vez que preguei aqui, que ministrei aqui, eu falei que nós fomos eleitos, né? Naquele pleito eleitoral que foi feito lá no céu, onde o candidato que se apresentou não para ser eleito, mas para te eleger. Eu vos escolhi desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Ele fez isso, e isso é uma verdade, gente. E nesse texto da carta aos Filipenses está escrito mais coisas. Está escrito que ele abriu mão da sua glória. Sendo santo, ele se fez pecador ao carregar os nossos pecados. Sendo o Senhor, ele se fez servo. Sendo um rei que se assentava no trono, ele foi uma criança que nasceu numa manjedoura. Sendo aquele que era imortal, ele se permitiu morrer. Jesus Cristo se permitiu passar por algumas mudanças. E para quê? Para trazer mudança para a tua vida, trazer mudança para a tua história, trazer mudança para a nossa casa, trazer mudança para a nossa realidade, porque mudança é algo de que todos nós necessitamos. Toda igreja precisa de mudança, todo povo precisa de mudança. Nós então, amados, nós precisamos de uma mudança urgente. Quando Jesus Cristo fez isso, desceu a esse mundo, abriu mão da sua glória, se tabernaculou, a coisa estava feia para o nosso lado. O trem estava esquisito para a tua vida e para a minha também. Tinha um tal de diabo lambendo os beiços. Estou doido para mastigar o João, o Celinho. Mas Jesus bradou do céu: eu vou descer e vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. A boca do diabo não é lugar daquele que eu criei com as minhas próprias mãos. E para mudar a nossa história, o Senhor se permite passar por algumas mudanças, gente. Ele se permite ter na vida dele algumas mudanças. E isso já me ensina algo logo de cara. Para que eu experimente mudanças, eu tenho que me permitir mudar. Para que eu visualize mudanças, eu preciso me permitir mudar. E Deus hoje quer nos falar sobre isso. Deus hoje quer nos trazer essa verdade à tona. Deus hoje quer trazer para nós, ou mostrar para nós, que o nosso estado hoje é muito parecido com aquele mesmo estado quando Jesus desceu. O nosso estado hoje é muito parecido com esse estado que nós acabamos de ler aqui na carta aos Romanos. Tanto lá em Jesus quanto lá em Romanos, uma mudança era urgente, uma mudança era necessária. E minha irmã e meu irmão, eu te digo hoje, uma mudança é urgente, uma mudança é necessária. E é por isso que Deus nessa noite quer falar conosco sobre mudança. E Ele quer agora nos mostrar alguma coisa, nos fazendo olhar juntamente para a carta aos Romanos. Esse capítulo que nós acabamos de ler. Mas não somente esse capítulo que nós acabamos de ler. Toda essa carta é um compêndio tremendo que aponta para isso. Mas vamos tentar entender um pouquinho o que é que estava acontecendo quando o Senhor Jesus Cristo escreveu essa carta por meio do apóstolo Paulo, porque lá uma mudança era necessária, assim como aqui uma mudança é muito necessária. Quando Jesus escreveu a carta aos Romanos, gente, por meio do apóstolo Paulo, ou quando Paulo escreveu a carta dele aos Romanos, o Paulo nunca havia pisado em Roma. O Paulo nunca tinha estado em Roma. Tudo que Paulo sabia de Roma, tudo que Paulo conhecia dos cristãos de Roma, dos nossos irmãos de Roma, Paulo sabia por intermédio de correspondências que ele havia recebido. Ele sabia por meio de coisas que pessoas que haviam estado lá haviam contado para ele. E no primeiro momento, aquilo que Paulo soube deles, aquilo que Paulo escutou deles, foi algo que agradou a Paulo. Foi algo que deixou Paulo muito feliz. Tanto que no início dessa carta, no capítulo 1 ainda, no verso 8, o apóstolo diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus
mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Aquele pessoal estava bem, aquele pessoal estava no Senhor, aquele pessoal, assim como você está, assim como nós estamos, em termos de fé, de vida com Deus, de vida espiritual, aquelas pessoas estavam muito bem. Mas agora o tempo passa, e Paulo então recebe novas notícias, e essas pessoas já não estão mais como você está, porque você, em termos de fé, de vida espiritual, de comunhão com Deus, você está muito bem, mas aquelas pessoas não estavam. E quando Paulo fica sabendo disso, o apóstolo se inquieta. Quando Paulo fica sabendo disso, o apóstolo fica perturbado, e ele então se vale da sua estratégia costumeira, aquilo que ele fazia para orientar, para exortar, para motivar, para levantar os fiéis. O apóstolo Paulo então se predispõe a escrever uma carta, e ele manda para os crentes que estão em Roma. E meu irmão, a carta que Paulo escreve não é uma carta qualquer, é uma carta inspirada por Deus. E essa carta, a carta aos Romanos, é uma carta que nós temos que ler, reler e ler de novo, porque Romanos, gente, é considerado o maior tratado teológico das Escrituras. Romano é considerado a epístola das epístolas. Romano é considerado a maior exposição doutrinária em termos de fé. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele começa então a escrever, e naquilo que ele manda para os crentes de Roma, para falar sobre a redenção que só há em Cristo, ele aborda sobre a pecaminosidade da humanidade, ele fala sobre a morte salvífica de Jesus, ele fala sobre o dom gratuito da graça, ele fala da misericórdia divina que só existe em Deus. Só existe em Deus. Ele deixa tudo isso bem claro para aquelas pessoas. Paulo escreve no intuito de mexer com a mente, de alertar a mente, de abrir o entendimento daquelas pessoas, porque a fé deles já não é a mesma, a comunhão deles com o Senhor já não é a mesma, a devoção daquelas pessoas já não é a mesma. Uma mudança drástica estava acontecendo com a igreja de Roma. Uma mudança drástica estava acontecendo com aqueles e aquelas que foram criados por Deus para servir a Deus, para adorar a Deus. E sabe o que Paulo constata em meio a essa mudança? A mudança deles, que aqueles que foram mudados para mudar não estavam mudando porque foram outra vez mudados. Aqueles que foram mudados por Cristo para mudarem outras pessoas para Cristo, não estavam mudando ninguém para Cristo, porque estavam sendo mudados pelo mundo, mudado pelas coisas que estavam à sua volta, mudado pelos acontecimentos que se davam à sua volta, mudado por aquela história, mudado por aqueles costumes, mudado por aqueles hábitos. Ou seja, o que Paulo constata, gente, na cristandade em Roma, é que havia ocorrido uma quebra da eficiência deles, como servos e servas de Deus, como eleitos e eleitas de Deus. Aqueles que foram mudados para mudar, já não mudavam mais. Aqueles que foram comprados, aqueles que foram resgatados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram transformados, já não transformavam mais. E meu irmão, qual era o papel deles? Assim como qual é o nosso papel? Qual é o papel da igreja? Vocês farão as obras que eu fiz, e outras maiores vocês farão. Meu irmão, tu foi comprado para isso, tu foi chamado para isso, tu foi eleito, tu foi separado para isso. Fomos salvos para salvar, fomos resgatados para resgatar, fomos transformados para transformar, nós fomos atraídos para atrair, nós fomos mudados para mudar. E meu irmão e minha irmã,
É verdade o que está escrito na palavra, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você foi feito filho de Deus. Você foi feito filho de Deus. Eu fui feito filho de Deus. Mateuzinho foi feito filho de Deus. Nós todos fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós alcançamos essa condição que é tremenda, que é maravilhosa, que é especial, que é sobrenatural. Você alcançou, eu alcancei, nós alcançamos. Nós somos filhos de Deus. Mas e agora, gente? E agora? E agora que você alcançou essa condição, o que a gente tem que fazer? Pastor, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Agora que você alcançou essa condição, você tem que fazer por onde? Permanecer nessa condição. Você tem que fazer por onde? Eu tenho, o povo de Deus, a igreja do Senhor tem que fazer por onde? Permanecer nessa condição de filho de Deus. E como é que eu permaneço na condição de filho de Deus? Fazendo exatamente o que fez o Filho de Deus. Fazendo exatamente o que fez Jesus. Jesus se permitiu mudar para mudar a história de outros. Jesus se permitiu mudar para mudar a sorte de outros. Jesus se permitiu mudar. O que é santo carregou o meu pecado. O que era eterno se viu morrendo. O que foi rei, era rei, se viu como servo. E para que tudo isso, gente? Porque ele foi mudado num homem limitado. Porque ele foi homem, e homens são limitados. Porque Jesus foi mudado num homem limitado, para nos mudar de maneira tal que nós já não sejamos mais seres limitados. A morte não vai te limitar, a sepultura não é o seu último lugar, a sepultura não é o seu último endereço. Você viverá eternamente. Ele se permitiu mudar para mudar a minha e a tua realidade, para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa verdade. Nosso último endereço não é numa urna em forma de cinza lá dentro, não é numa cova. O Senhor mudou a nossa sorte. Só que para fazer isso, meu irmão e minha irmã, Ele se permitiu mudar. Ele se permitiu mudar. E queridos, os irmãos de Roma, como eu e você, eles também foram mudados por Jesus. Mas eles foram mudados para que eles pudessem lá em Roma mudar outras pessoas, transformar outras pessoas, alcançar outras pessoas, resgatar outras pessoas, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas o que Paulo fica sabendo é que isso não está acontecendo. E não está acontecendo por quê? Porque depois da primeira mudança, ou a mudança feita por Cristo, aquela mudança que começa de dentro para fora, porque é assim que Jesus transforma a gente. É no nosso interior que começa a obra de amor do Filho de Deus. A palavra entra pelos nossos ouvidos, chega lá dentro e começa a mexer, a nos convencer, e vai mudando a nossa história. A mudança que Cristo faz em nós começa de dentro para fora. Mas aqueles irmãos lá em Roma, além de terem experimentado essa mudança, a mudança que começa de dentro para fora, eles agora estavam experimentando a mudança que começa de fora para dentro. E meu irmão, a mudança que começa de fora para dentro nunca é a mudança de Deus, porque a mudança de Deus sempre vem do céu. A mudança que começa de fora para dentro vem do mundo, vem da carne, vem daquilo que a gente está vendo, vem daquilo que nós estamos convivendo, vem daquilo que a gente está assistindo, vem daquilo que nós estamos querendo. E meu irmão, esse tipo de mudança, a mudança que vem de fora para dentro, essa é uma mudança que destrói,
essa é uma mudança que corrói, essa é uma mudança que tira a nossa eficácia como filhos e filhas de Deus. Aliás, essa mudança coloca isso em risco. Coloca isso em risco. Porque nós às vezes passamos a optar não pela presença do Senhor, mas pelos pratos de lentilhas. Não pela presença do Senhor, mas pelo pecado que sacia minha carne. Essa mudança de fora para dentro, às vezes me leva a preferir o dinheiro, as diversões, os prazeres dessa vida. E o resultado é que aqueles que foram criados para mudar, já não mudam mais, porque foram mudados por aquilo que não deveria mudá-los. E é exatamente isso que o servo de Deus experimenta em Roma, assiste em Roma, um povo que não está fazendo aquilo que foi feito para fazer. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque eles foram se conformando com aquele século. Eles foram se conformando com aquele mundo. Eles foram se conformando com aquela realidade. Eles foram se conformando com aquelas verdades. As verdades que foram achando lugar no coração de todos eles. E meu irmão, quando isso acontece, o pior vem junto. Quando isso acontece, a desgraça vem junto. Quando isso acontece, a tragédia vem junto. Porque, meu irmão, um servo de Deus que não muda é um servo de Deus que contempla mudanças, só que mudanças para pior, para pior. Mas quando um servo de Deus é alguém que muda, aleluia, ele transforma tudo à sua volta para melhor. Quando um servo de Deus é verdadeiramente um servo de Deus, posicionado em Deus, contínuo em Deus, agarrado em Deus, aonde ele chega, há mudança, e mudança para melhor. O Jonas, gente, você lembra do Jonas? Profeta Jonas. Jonas, vai lá em Nínive. Por quê, Senhor? Porque eu vou passar o cerol naquele povo, se aquele povo não mudar. Povo pecaminoso, povo distante de Deus, povo que não quer saber de Deus, mas Deus é amor, gente. Aí o Deus que já tinha mudado o Jonas, teve que dar outra mudançazinha, porque o Jonas estava meio cascudo ainda, né? Deus mandou ele ir, ele não quis ir. Aí Deus jogou ele dentro do peixe, o peixe engoliu ele, foi lá para baixo, e Deus vai dar uma lapidada. Aí o servo de Deus, em Deus, mudado por Deus, chega em Nínive, e a Bíblia fala que do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, do mais douto ao mais indouto, toda uma geração se rende a Deus, se converte a Deus, se volta para Deus, porque o servo de Deus, aonde chega, ele provoca uma mudança. Ele traz uma mudança, ele transforma o quadro, ele transforma uma história, ele transforma uma cidade, ele transforma até um país, gente. Servo de Deus, cheio de Deus, é alguém que transforma o país, meu irmão, que transforma a nação. E quer saber de uma coisa? Preste bem atenção nisso, sobre o teu chamado, o meu chamado, o nosso chamado, o chamado da igreja. A igreja foi chamada para mudar o mundo. A igreja foi chamada para mudar o mundo. E pastor, o que é mundo? Mundo não é lugar onde vivem pessoas, mas mundo é pessoas que vivem no lugar. Você foi chamado para mudar as pessoas que estão à sua volta, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade. Essas pessoas estão indo a passos largos para o inferno, e o Senhor te plantou, te chamou, te separou, para que você seja uma mudança na vida deles, na vida do mundo, gente. O chamado da igreja, a convocação da igreja, o meu chamado, o teu chamado é para isso. Nós fomos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Nós fomos chamados para transformar e não para sermos transformados pelo mundo. Mas meu irmão e minha irmã, isso só é possível quando eu verdadeiramente estou no Senhor. Quando eu verdadeiramente apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu não me conformo com esse século, mas eu busco me transformar pela renovação da minha mente, por meio da palavra, para que eu possa transformar o que está à minha volta.
É somente nesse ponto que isso acontece. E o apóstolo Paulo, sabendo da condição dos romanos, dos crentes em Roma, ele escreve a sua carta, conforme eu disse, uma carta inicialmente rica, muito rica em teologia. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a teologia, a doutrina, ela é tremenda, ela é maravilhosa. E Paulo escreve isso para relembrá-lo, gente. Mas Paulo, ele tem uma noção, um discernimento que é tremendo. Ele percebe uma coisa que nós temos que entender: teologia só não basta, saber só não basta, conhecer só não basta. Não basta ter tudo aqui. Eu tenho que ter aqui, dentro de mim, do meu coração, da minha vida. E a resposta a isso é a oferta do meu corpo, ou seja, de todo o meu ser a Deus, de todo o meu viver a Deus, de todo o meu pensar, de todo o meu sonhar, de todo o meu querer. Meu irmão, nós temos que ter esse entendimento. Eu sou um crente que sei tudo, que conhece tudo, que faz tudo, que estudei tudo. Ok, a tua cabeça está cheia, mas e o teu coração? Como é que ele está? Teologia só não basta. Saber por saber, Roma era a capital mundial do saber naquela época. Os filósofos, os entendidos, os platônicos, todos estavam lá. Todo mundo sabia disso lá, sabia muito. Mas além de saber muito, de ser a capital da sabedoria, Roma também era a capital da idolatria, capital da pederastia, capital da sodomia, capital daquelas coisas que desagradavam a Deus, daquelas práticas que desagradavam a Deus. Mais de 90% dos imperadores romanos eram homossexuais. Júlio César foi chamado de o esposo de todas as mulheres e de a mulher de todos os homens. Isso é dado histórico, gente. Isso era normal, isso era comum, isso achava lugar em todo lugar. E já estava começando a achar lugar até no meio dos entendidos que estavam na casa de Deus. Não basta teologia, tem que ter ética. Não basta conhecimento, tem que ter vida prática com Deus. O meu coração tem que ser de Deus, a minha vida tem que ser de Deus, o meu corpo tem que ser para Deus, a minha resposta tem que ser para Deus. Eu não me conformo com este século, eu me renovo pela palavra de Deus, para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do meu Senhor. É somente quando isso é uma verdade na minha vida que eu sou alguém capaz de fazer o que eu fui chamado para fazer. E eu fui chamado para ser alguém que muda, que transforma, que alcança, que resgata, que abençoa. E meu irmão e minha irmã, esse é o grande ponto. Nós somos alguém que muda, que transforma, que melhora. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quem ganhou as eleições e eu não quero saber. Não quero, vou saber depois. Mas deixa eu te falar uma coisa: a esperança do Brasil não está no candidato A, nem no candidato B. A melhoria dessa nação não está no candidato A, nem no candidato B. O que vai resolver a história desse país não é o candidato A e nem o candidato B. Porque o Brasil não está nas mãos do PSL, o Brasil não está nas mãos do PT, o Brasil está nas mãos da igreja do Senhor, o Brasil está nas mãos do servo e da serva do Senhor. E por que eu digo isso? Porque o Brasil está nas mãos de Jesus. O Brasil está nas mãos de Jesus. E como é que Jesus age? Da maneira como ele sempre agiu. Vocês farão as obras que eu fiz, e outras maiores farão. Cadê o Josué? Cadê o Josué que muda Nínive aí? Cadê o Elias? Cadê o Paulo? Cadê essas pessoas que onde chegam trazem mudança? Porque foram mudados, foram verdadeiramente mudados.
Meu irmão, é isso que vai trazer algo novo para o Brasil. É isso que vai colocar as coisas no lugar nesse Brasil. O Brasil não está nas mãos do inferno. O Brasil não está nas mãos das trevas. O Brasil não está nas mãos do diabo. O Brasil está nas tuas mãos, igreja. O Brasil está nas tuas mãos, igreja. E sabe por que eu te afirmo isso categoricamente? Porque não foi para o diabo que Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Foi para a igreja, foi para você. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E se tem trevas sobre a nossa nação, se nós estamos vivendo um período de escuridão, é por culpa nossa, é por culpa nossa. Nós somos sal que não salga, nós somos luz que não ilumina. Sabe por quê? Porque nós que fomos mudados para mudar, não estamos mudando porque fomos mudados pela conjuntura que está à nossa volta, por aquilo que temos visto, experimentado. A igreja se tornou um lugar de pessoas indolentes, de pessoas inconsistentes, de pessoas sem fé, de pessoas murmurentas, de pessoas oscilantes, de pessoas que são incapazes de entregar tudo para Deus. Meu irmão, a igreja não é para ser isso. A igreja tem que chegar e mudar uma nação inteira, tem que chegar e mudar um país inteiro, tem que chegar e mudar uma família, mudar uma família. Você tem mudado a sua família? Você tem mudado o seu casamento? Você tem mudado a sua casa? Você tem mudado os seus filhos? Você tem mudado os seus pais? Meu irmão, se você não tem mudado, pode ser que você já não seja aquele lá de trás que foi mudado, mas que o mundo tenha mudado você. E se isso acontecer, você tem que fazer alguma coisa, porque a maior evidência de que somos filhos de Deus é que nós mudamos as coisas à nossa volta. A maior evidência de que somos filhos de Deus é que nós mudamos as coisas às nossas voltas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A um povo que jazia em trevas, resplandeceu-lhes grande luz. Jesus Cristo é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Você ilumina todo mundo? Ah, meus irmãos, tem crente que não veio na igreja porque está correndo aí com bandeira, com faixa, louco, perdido, surdo, cego, mudo. Buscai, pois, em primeiro lugar as coisas de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, meu irmão, meu irmão e minha irmã, quer ver o Brasil mudar? Se permita mudar. Quer ver chegar uma mudança para a tua terra? Se permita passar por uma mudança em Deus. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Porque só quem foi mudado é que muda, gente. Josué mudou, aleluia. Josué mudou a trajetória dos astros, porque foi mudado por Deus. Moisés mudou o comportamento do mar. O mar abriu de um lado e do outro, porque foi mudado por Deus. Elias mudou o comportamento das chuvas, porque foi mudado por Deus. Paulo mudou o comportamento da morte. O que a morte faz? A morte mata, mas o Eutico morreu. O Paulo chegou e o Eutico reviveu. Porque quem é mudado muda até o que a morte faz. Quem é mudado muda até o que a morte faz. Eu tenho que ser mudado, verdadeiramente mudado, porque, meu irmão, o nosso país está estragado, e somos nós, a igreja, o povo de Deus, que tem que consertar essa nação, que tem que mudar essa nação. Eu não tenho candidato A, nem candidato B. O meu candidato foi aquele que me fez candidato. Ele me escolheu, ele me elegeu. Presta atenção nisso. O governo foi colocado sobre os teus ombros. É sobre a tua vida. É sobre a igreja do Senhor. É sobre a nossa casa, é sobre a nossa família, meus irmãos e minhas irmãs. O Brasil chegou onde chegou por nossa causa. E não se engane, se você não se posicionar, se a igreja não se posicionar, a coisa só vai piorar.
Então sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar. Se nós queremos deixar de ser opróbrio para os outros povos, nós temos que mudar. Nós temos que mudar, gente. Nós temos que verdadeiramente mudar. Conta que certa feita, eu falei isso aqui ontem com os irmãos que estavam aqui orando. Chegaram para Rodney Smith, um grande evangelista britânico do século XVIII. Morreu no século XIX. Um homem que estava trazendo um evangelismo enorme, né? Um avivamento, um homem que por onde passava ganhava muitas almas. Aí então um pastor frustrado com o seu ministério, com a sua igreja que não ia, tem igreja que não vai, chegou para esse homem de Deus e perguntou: pastor Rodney, o que é que o senhor fez? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para ver as coisas acontecerem? Para ver chegar a mudança, a transformação, a mudança, o avivamento. Eu quero avivamento. Aí o pastor virou para ele, um homem muito sábio: você tem que fazer o que eu fiz. Eu aprendi. Pastor, me ensina. É simples. Corre para a tua casa, entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto, dobra o seu joelho, faz um círculo ao redor de você, desenha um círculo e levante a voz ao céu e fala: Deus, aviva quem está dentro desse círculo, transforma quem está dentro desse círculo, muda verdadeiramente quem está dentro desse círculo, faz essa pessoa ter o seu coração inflamado novamente, e não desista, ore e ore. Porque no dia que Deus responder a tua oração, quem está dentro desse círculo vai sair e vai mudar uma nação inteira, vai mudar uma história inteira, vai mudar a sua casa, a sua família, a sua história, o seu casamento, os seus filhos, o seu país. Meu irmão, a mudança começa em nós, a mudança começa na igreja. A mudança começa no povo de Deus. O John Wesley disse certa feita: dá-me 100 homens que não temam nada, a não ser o pecado, e que não queiram nada, a não ser mais de Deus, e eu abalo as nações. Meu irmão, se tiver aqui 10 pessoas assim, 100 pessoas assim, esse país nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo, nunca mais será o mesmo, porque a mudança que nós precisamos está aqui dentro, está aqui dentro, está aqui dentro. Quem vai mudar o país não é aquele que eu nem sei quem é que vai subir a rampa, mas é aquele que vai se colocar de joelho dentro do seu círculo e vai dizer: Senhor, opera uma mudança dentro desse círculo aqui, traz um avivamento para dentro desse círculo aqui. Pai, aquele que está dentro desse círculo aqui quer apresentar a Deus o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, agradável a Deus, agradável a Deus. Pastor, por que tem que ser sacrifício vivo? Por que tem que ser sacrifício vivo? Porque toda oferta que era levada para o altar era levada morta. Tem que ser vivo, porque eu caminho voluntariamente, é uma decisão minha. Eu quero me apresentar ao Senhor, matar a minha carne, matar os meus pecados, matar a minha velha vida, matar as minhas velhas práticas. Eu quero me apresentar porque eu te amo, porque eu não me conformo com esse século, mas eu quero ser renovado pela transformação da minha mente, porque eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Minha irmã e meu irmão, Deus nesses dias aqui falou tanto com a gente, nos trouxe tantas revelações, tantas direções, tantas verdades. E sabe qual tem sido a minha oração? Irmãos, tem testemunhado isso daqui, que a igreja brasileira mude. E a igreja não são paredes, sou eu e é você, orando pela nossa nação. E por favor, não entendam mal, o pastor não está cobrando não. Eu sei que muitas das pessoas que não estiveram aqui essa semana não estiveram porque não puderam, estavam trabalhando alguma coisa, mas teve um monte de gente que não veio porque não quis. É essa a nossa noção de mudança, é essa a nossa noção de país,
É essa a nossa noção de imagem e semelhança de Deus. É essa a nossa noção de servo e de serva de Deus. Meu irmão e minha irmã, cuidado. Cuidado, porque gente assim não muda. E quem não muda, sabe? É porque talvez não seja filho de Deus. Porque filho de Deus muda, transforma. Então que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos nos apresentar falando para Deus: eu quero mudar. Eu quero mudar. Vamos nos colocar de pé.